Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor, qual a importância de Alan Turing para a origem da ciência da computação? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Nessa semana ocorre uma grande atividade de divulgação científica no mundo inteiro, o Festival Pint of Science. O objetivo é apresentar informações sobre ciência, sobre aplicações de ciência, sobre descobertas recentes, entre outros, nos ambientes descontraídos de bares. Eu vou ter o prazer de participar nesse ano, apresentando uma introdução à computação quântica. Achei que seria interessante falar na coluna de hoje sobre um dos criadores da ciência da computação, Alan Turing, que se tornou largamente conhecido nas últimas décadas. A preparação dessa coluna contou com a inestimável colaboração do meu amigo o professor João Barata. Recentemente, algumas dramatizações da vida de Turing contribuíram para popularizar ainda mais o seu nome, como a do filme O Jogo da Imitação, de Morten Tillman, estrelado por Benedict Cumberbatch. O filme, embora contenha diversas imprecisões e romantizações, é baseado em algumas biografias, notadamente Alan Turing, O Enigma, escrita por Andrew Hodges. São muitos os elementos da vida de Turing que atraem o olhar curioso de tantas pessoas. Durante a Segunda Grande Guerra, ele teve papel fundamental no esforço dos aliados para decifrar mensagens criptografadas dos nazistas. Para isso, ele aperfeiçoou máquinas originalmente desenvolvidas por matemáticos e engenheiros poloneses, destinadas a mecanizar o processo de desvendar os segredos codificados pelas máquinas Enigma. Pelos seus trabalhos pioneiros, ele é tido como um dos pais da ciência da computação, título que divide com pouco os outros nomes, talvez apenas com o de John von Neumann. Turing não pôde, em razão da necessidade de manutenção do sigilo de certas informações sensíveis no pós-guerra, gozar em vida do reconhecimento devido ao seu trabalho heróico. Por ser homossexual, num tempo de pouca tolerância social e legal, foi judicialmente forçado a um tratamento químico de inibição da libido, que o teria conduzido ao suicídio em 1954. É desnecessário dizer quão importantes os computadores são na vida atual. Nós vivemos de tal forma imersos na era digital que é difícil tomar o distanciamento necessário a um julgamento completo do seu impacto na civilização humana. Múltiplos desenvolvimentos científicos e tecnológicos conduziram a essa nova era. Do estudo abstrato de algoritmos à descoberta da mecânica quântica, passando por todos os desenvolvimentos da eletrônica, diferentes áreas do conhecimento contribuíram para o surgimento desse objeto que denominamos computador. O desenvolvimento dos computadores é, então, um exemplo de ciência aplicada? Recentemente, a professora titular de filosofia na Universidade Livre de Amsterdã, Catarina Dutil Novaes, participou de eventos acadêmicos no Brasil. Ela escreveu um artigo na Folha de São Paulo e concedeu entrevista à revista Época. Nessa entrevista, ela menciona como os princípios fundamentais da computação, usados até hoje, surgiram da curiosidade em resolver questões abstratas de estruturas lógicas que subjazem a própria matemática. De fato, não foi visando aplicações imediatas, como decifração de códigos, que figuras como Alan Turing e John von Neumann iniciaram a epopeia mental que culminou com a vida digital moderna. Eles buscavam resolver questões como, por exemplo, o chamado problema de decisão. Nem toda pergunta cuja resposta seria sim ou não pode ser respondida corretamente, 100% das vezes, através de algoritmos computacionais. Turing também se interessou pela questão da inteligência artificial. Computadores poderiam ser máquinas realmente inteligentes? Ele criou o chamado teste de Turing. Um computador seria capaz de pensar se um interrogador humano, através de uma conversa, fosse incapaz de discernir se o seu interlocutor seria outro ser humano ou uma máquina. Assim, num aparente paradoxo, uma das instâncias da ciência que maior impacto trouxe à nossa sociedade nasceu de preocupações das mais afastadas daquelas ligadas a aplicações de ciência. Em repetidas instâncias da história da ciência, aprendemos essa lição. A ciência é como um organismo vivo, precisa de um ambiente diversificado, sinergético e dinâmico para crescer e dar frutos. O dirigismo ditado por preocupações da moda, políticas ou não, produz invariavelmente uma ciência estéril, ou quase isso. É no exercício da liberdade e na preservação da diversidade que os melhores frutos são gerados. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.